Vamos lá, pessoal. Que bom que vocês voltaram, aproveitaram o intervalo. Aproveitou? Que bom, agora vamos em frente. Quero começar esse bloco só relembrando alguns detalhes sobre a justiça gratuita. Se você quiser fazer um quadro à parte, eu vou o tempo inteiro voltar nisso. Acho que é um ponto bem importante para você ter na cabeça, que é o seguinte. O beneficiário da justiça gratuita, então, vamos escrever aqui o que sim e o que não. Justiça gratuita, sim e não. Então, justiça gratuita, ele não recolhe as despesas, ele não vai pagar as despesas de intérprete. Lembra que nós vimos? Intérprete não. O artigo era o 819, parágrafo 2º da CLT. Você lembrou? E o beneficiário da justiça gratuita, ele também não vai recolher custas processuais como regra. Só há aquela exceção do artigo 844, parágrafo 2º e 3º da CLT, se ele não comparecer em audiência. Certo? O beneficiário da justiça gratuita paga honorários periciais, aí honorários periciais, sim. Artigo 790b, parágrafo 4º da CLT, ok? Então, já estamos compondo, já temos 3 partes do nosso tema beneficiário da justiça gratuita, o que sim e o que não. Vamos em frente? Bom, o nosso próximo tópico dessa aula, em que estamos falando sobre a reforma trabalhista, cada um dos pontos, são os honorários advocatícios. Tema super, super, super importante. Os honorários advocatícios, eles só são devidos para as reclamações trabalhistas propostas após a lei da reforma trabalhista, após 11/11 de 2017. O TST entendeu que para os honorários periciais e para os honorários advocatícios, a lei da reforma tinha que estar em vigor para que ela pudesse avaliar os riscos da sucumbência antes de propor a sua reclamação. Para que ela pudesse pensar, eu vou pedir honorários advocatícios, eu vou pedir adicional de insalubridade, sim ou não? Se eu perder, terei que pagar honorários periciais. Ela só podia fazer essa avaliação, sabendo do risco de pagar honorários periciais depois da reforma. O TST entendeu, então, que os honorários periciais só são devidos para as ações propostas depois da reforma trabalhista, 11/11 de 2017. A mesma coisa ele entendeu para os honorários advocatícios sucumbenciais. A parte formula vários pedidos, mas, no momento de formular os pedidos, ela tem que levar em conta a possibilidade de perder aqueles pedidos. Poxa, se eu for sucumbente nesses pedidos, terei que pagar honorários advocatícios sucumbenciais para o advogado da outra parte. Então, essa avaliação, ela só podia fazer depois que a reforma estava em vigor. Por quê? Porque antes não havia esse risco, e agora há. Então, o TST entendeu que honorários periciais e honorários advocatícios só são devidos para as ações propostas depois da reforma trabalhista. Teve até um caso que ficou muito famoso. A reclamação foi proposta antes da reforma, por uma bancária, ex-bancária, contra o Banco Itaú. E ela foi condenada, fez um monte de pedidos, muitos pedidos, muitos deles foram julgados improcedentes. E ela foi condenada a pagar R$ 67.500 de honorários advocatícios para o advogado do banco. Meu Deus do céu, chamou a atenção, foi um caso que foi parar em todos os jornais, R$ 67.000 para a empregada pagar de honorários advocatícios. E aí o que aconteceu foi que o TRT reformou essa sentença. Era uma vara do trabalho, salvo engano, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E o Tribunal Regional reformou a sentença, entendendo que os honorários seriam devidos somente se a reclamação tivesse sido proposta depois da reforma. Porque aí sim, a parte, agora já sabe, quanto ao que ela perder, vai ter que pagar honorários. Então, ela tem que fazer uma boa avaliação se vale a pena formular tal pedido ou não. E aí, ela foi salva pelo gongo ali naquele caso. Houve reforma da sentença nesse sentido. E depois o TST editou a Instrução Normativa 41, deixando claro que
os honorários só serão devidos para as reclamações propostas depois da reforma. Isso é o que nós temos lá no artigo 6º dessa instrução normativa, tá? 41 do TST que você tem na sua CLT. Bom, quanto aos honorários advocatícios, o artigo é o 791. Eles são devidos a quem? Ao advogado. Então, esse é um crédito do advogado, não é das partes, ao advogado. Cuidado, ainda que ele atue em causa própria. O próprio advogado ajuiza a reclamação trabalhista dele, ele vai ter direito a honorários advocatícios em razão da mera sucumbência, em razão do que ele perder. Aliás, ele vai ter direito a honorários advocatícios quanto ao que ele ganhar e vai pagar, quanto ao que ele perder para o advogado da outra parte. São devidos entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% do valor que resultar da liquidação da conta final, ou do proveito econômico obtido na causa, ou, se não for possível mensurá-lo, do valor da causa. Sentença de improcedência sobre o valor da causa. Houve condenação, é possível calcular o valor dessa condenação? Então, de 5% a 15% do valor líquido da condenação. Do valor que resultar da liquidação da sentença, né? O valor já liquidado da condenação. Os honorários serão devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato. Na hipótese de procedência parcial, isso aqui é muito importante, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Porque os honorários são devidos à parte. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma sentença. R$10.000 impedidos foram julgados procedentes. E 10 mil foram julgados improcedentes. Então, o que vai acontecer nesse caso? O juiz fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10%. Quanto àquilo que o reclamado foi condenado a pagar, ele tem que pagar 10% de honorários advocatícios sucumbenciais, R$1.000. E quanto àquilo que o empregado perdeu, o reclamante perdeu, ele tem que pagar honorários advocatícios no importe de 10%, R$1.000 também. Então, se o reclamado deve 1.000 e o reclamante deve 1.000, é possível a compensação? De modo que ninguém deve nada para ninguém, se extingue a obrigação? Não. É vedada a compensação. Por que é vedada a compensação? Porque os honorários são devidos ao advogado do reclamante, ao advogado do reclamado. Então, eu não posso compensar com crédito da parte, não posso compensar. Vedada a compensação. É um crédito do advogado. Certo? Então, hoje, os honorários são devidos em razão da mera sucumbência. E para as ações ajuizadas antes? Para as ações ajuizadas, eles não eram devidos em razão da mera sucumbência. Eu já vou comentar isso com você. Antes do quê? Antes de 11/11/2017, antes de entrar em vigor a reforma trabalhista. Os honorários são devidos pela parte sucumbente, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, aqui no parágrafo 4º, vale a pena destacar beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas. Então, ele vai pagar os honorários advocatícios com os créditos em juízo, com os créditos que ele obtiver em juízo naquele processo ou em outro processo. Eu vou descontar os honorários advocatícios daquele crédito que ele vai receber nesse processo ou, então, em um outro processo, aqui no nosso processo do trabalho, nesse processo ou em outro processo. Agora, caso contrário, então, no prazo de 2 anos, e aqui eu quero que você destaque essa palavra comprovar. Num prazo de 2 anos, então, eu posso comprovar que ele perdeu a condição de beneficiário da justiça gratuita. Aí os honorários poderão ser executados. Então, olha o que ele diz. Ele diz assim, os honorários, ele vai pagar com os créditos, vou ler desde o começo. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar as despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, isso quer dizer, os honorários, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. A partir de agora que eu quero que você observe bem.
e somente poderão ser executados. Somente poderão ser executadas essas obrigações, que no caso são dos honorários. Depois, nos 2 anos subsequentes ao trânsito e julgado da decisão que a certificou, o credor, se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Então, durante o prazo de 2 anos, eu posso comprovar, não é automática a execução dos honorários, que ele perdeu a condição de beneficiário da justiça gratuita. O que eu vou fazer? Vou acompanhá-lo nas redes sociais. Vou acompanhá-lo e vou demonstrar que hoje ele não tem a mesma situação de insuficiência de recursos que tinha quando ajuizou a reclamação. Quando ele, reclamante, ajuizou a reclamação trabalhista, ele disse que recebia salário igual ou inferior a 40% do teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Ou declarou que não tinha condições de arcar com as despesas do processo. Lá veio o juiz e deferiu os benefícios da justiça gratuita. Não é por isso que ele não vai dever honorários sobre o que ele perder. Deve. Só que a sentença foi de total improcedência, não ganhou 1 centavo nesse processo e não tinha outros. Então, ele foi embora, sem levar nada, mas devendo honorários advocatícios sobre tudo aquilo que ele perdeu, E aí, no prazo de 2 anos, o advogado da outra parte pode comprovar que ele deixou de preencher aqueles requisitos da justiça gratuita. E assim, deixando de preencher os requisitos da justiça gratuita, os honorários poderão ser executados. Mas tem que comprovar. Não é automático. Posso, no prazo de 2 anos, ficar tentando executar honorários. Não. Notou a diferença? Claro que essa questão dos honorários também ela é objeto daquela DIN que eu te falei, a 5677. Aquela DIN que eu te falei, a 5677, ela analisa 3 dispositivos. Ela analisa o 844, parágrafos 2º e 3º, que impõe ao beneficiário da justiça gratuita o recolhimento das custas quando ele falta em audiência e não consegue justificar em 15 dias. Também é objeto o artigo 790, parágrafo 4º da CLT, 790B, parágrafo 4º da CLT. Esse 790B, parágrafo 4º, fala dos honorários periciais. Ele é obrigado a pagar honorários periciais com os créditos obtidos nesse processo ou em outro, ou então quem vai pagar é a União, certo? E também o 791A, parágrafo 4º da CLT, que diz que o beneficiário da justiça gratuita paga honorários advocatícios. Paga também, não com o dinheiro que ele tem na conta, mas com os créditos obtidos nesse processo ou em outro processo, ou se a parte comprovar que ele perdeu a condição de beneficiário, honorários periciais, perdeu a condição de beneficiário no prazo de 2 anos, certo? E aqui nós podemos aumentar aquela nossa lista dos beneficiários da justiça gratuita. Tínhamos anotado assim, beneficiários da justiça gratuita, o que sim e o que não. Beneficiários da justiça gratuita não recolhem custas, vamos por ordem, não pagam despesas de intérprete. Lembra? 819, parágrafo 2º da CLT. O que mais não? Beneficiários da justiça gratuita, em regra, não recolhem custas, são isentos, está lá no artigo 790A da CLT, mas tem essa exceção do 844, parágrafos 2º e 3º, faltou na audiência. Beneficiários da justiça gratuita, o que sim, pagam honorários periciais com os créditos do processo ou de outro processo, e pagam honorários advocatícios com os créditos do processo ou de outro processo. Mas em 2 anos, eu posso comprovar que ele perdeu essa condição de beneficiário da justiça gratuita, certo? E o parágrafo 5º, porque há um parágrafo 5º, nesse artigo 791A, fala que são devidos honorários advocatícios, sucumbenciais, na reconvenção também.
Então, são devidos na reconvenção. O que é reconvenção? É um pedido do réu em face do autor, hoje é dentro da contestação. Então, se o reclamado faz um pedido em face do reclamante e pede, tem que pagar honorários. Se o reclamado faz um pedido em face do reclamante, o reclamante é condenado, tem que pagar honorários. Certo? A lógica é a mesma, porque a reconvenção é um pedido dentro da contestação. Então, na reconvenção também são cabíveis honorários. Agora, honorários advocatícios e honorários periciais são aqueles riscos da sucumbência. Só são devidos para as reclamações propostas depois da reforma, depois de 11/11 de 2017. Ariane, para as ações propostas antes da reforma. Para as ações propostas antes, valem as súmulas 219 e 329. O que elas dizem? Elas dizem o seguinte, que os honorários advocatícios são devidos antes, então era antes da reforma. Para que fossem devidos, tínhamos que preencher 2 requisitos. Não era simples, não bastava só ter sucumbência. Tinha que ter preenchidos os requisitos da justiça gratuita e, além disso, ainda era necessário que o advogado fosse advogado de sindicato. Hoje não. Se a sentença, quanto ao que é improcedente, o reclamante paga honorários. Quanto ao que é procedente, foi condenado a pagar, o reclamado paga honorários. Em razão da mera sucumbência, certo? Antes não era em razão da mera sucumbência. O reclamante tinha que preencher os requisitos da justiça gratuita e tinha que ter por advogado de sindicato. Não podia ser um advogado, simplesmente um advogado particular, aqui não. Certo? Não era assim, simples assim. Certo? Ótimo, minha gente. Vamos em frente. Em frente, já vimos bastante coisa aqui. Próximo. Responsabilidade por litigância de má-fé. O artigo 793-A é o próximo que nós vamos estudar. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como reclamante, como reclamado ou interveniente. A CLT, agora, tem uma parte sobre a responsabilidade processual. Sabe uma coisa que era difícil conseguir aqui na Justiça do Trabalho? Era a responsabilização da parte por litigância de má-fé. Às vezes a parte mentia descaradamente, criava incidentes protelatórios, incidente atrás de incidente protelatório. Ela se recusava a receber a notificação, interpunha recursos manifestamente protelatórios e nenhuma penalidade na prática se via aqui no processo do trabalho. Creio que isso vai mudar, já está mudando. Porque, embora o CPC já fosse aplicável, o artigo lá 81 do Código de Processo Civil, agora aquelas mesmas determinações da litigância de má-fé estão dentro da CLT, o que estimula a aplicação da litigância de má-fé no processo do trabalho, certo? E aí o artigo 793-A vai dizer que vai responder por perdas e danos o litigante de má-fé. O 793-B vai dizer quem é o litigante de má-fé. Olha, o litigante de má-fé é aquele que deduz contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, aquele que mente descaradamente, altera a verdade dos fatos. Veja, a testemunha, ela presta o compromisso de dizer a verdade, nada mais que a verdade, para que só conste na ata o que for verdadeiro, senão ela vai responder pelo crime de falso testemunho. Não é? Agora, a parte não. A parte não presta o compromisso de nada, não responde por nada. E aí, o que eu posso fazer se a parte vai em juízo e descaradamente mente descaradamente, altera a verdade dos fatos? Eu lembrei do Ariano Suassuna agora. Eu vi um vídeo dele, ele é incrível, né? É uma pessoa incrível, né? Que Deus o tenha. Deve ter sido uma festa quando ele chegou, porque ele conseguiu, né? Em vez de com a vida ficar mais sisudo, carregar o peso da vida, e se tornar duro, não, ele foi ficando cada vez, ele conseguiu ser alegre, ser feliz, ele conseguia ver detalhes nas pessoas, eu não sei, é uma admiração sem fim, que eu e o Rafael temos por ele, e uma das alegrias que nós temos é ver os vídeos dele. E ele diz que existem 3 tipos de mentira. É incrível. Uma mentira é a mentira comum, mentira. Existe a outra mentira, que é a mentira deslavada, que no caso é essa aqui. E existe a pior de todas, segundo ele, que é a mentira estatística. Já viu que tem a mentira estatística?
Não importa, ele está mentindo, e às vezes é uma mentira deslavada ou é uma mentira estatística, sabe aquelas fundamentadas? Que você vai se surpreendendo como é que a pessoa não tem vergonha, não fica nem vermelha de mentir dessa maneira, porque já está acostumada. E aí, o que você pode fazer? Você pode pedir que a ela seja aplicada as penas da litigância de má-fé. Ok? Então, essa é uma solução para responder uma questão, o fundamento está na própria CLT. Quando ela usa o processo para conseguir um objetivo ilegal, o processo do trabalho é muito usado com esse fim quando você quer um acordo. Já ouviu falar disso? O que é o acordo? Hoje, para você levantar o FGTS e receber o seguro-desemprego, o empregador tem que dar a baixa na carteira de trabalho. E o motivo para essa baixa, que ele tem que comunicar nos órgãos oficiais, é a dispensa sem justa causa. Sem justa causa, você levanta o FGTS relativo àquele contrato e também você vai poder, preenchidos os requisitos, receber o seguro-desemprego. E aí o que acontece? O empregado quer pedir demissão. Ele vai morar um tempo fora do país, ele quer pedir demissão, mas ele quer contar com essa graninha a mais, que é o seguro-desemprego, ele quer levantar o FGTS, isso seria muito válido, muito importante para ele. Então, ele chega para o empregador e diz, estamos juntos há muitos anos, hein? E ele diz, sim. Então, eu queria te pedir um favorzinho de nada, você me manda embora? Aí o empregador fala, eu vou te mandar embora? E aí eu tenho que te pagar a multa de 40% do FGTS, o aviso prévio. Lembra das verbas rescisórias? Lembra? Saldo de salário, aviso prévio, 13º, férias mais 1/3 e a multa de 40% do FGTS. Bom, gente, quando ele não quer pagar nada que ele não teria que pagar se o empregado pedisse demissão, que é o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS. E aí o empregado fala assim, não, mas olha só, eu vou devolver para você esse dinheiro. Você não precisa me pagar. Porque se ele der a baixa na carteira e comunicar que dispensou o empregado sem justa causa, o empregado consegue levantar o FGTS daquele contrato e receber o seguro-desemprego. Quer ver uma coisa que deixa os empregados tristes? Ele conta com levantar o FGTS de todo o período da vida que está lá depositado. E ele consegue levantar com relação àquele contrato. Muda tudo, né? Bom, o fato é que o empregador diz, tudo bem, mas você vai ajuizar uma reclamação trabalhista e nós vamos fazer um acordo na justiça. Que vantagem Maria leva com isso? Porque o empregador iria querer uma coisa dessas? É muito simples. Porque feito o acordo na Justiça do Trabalho, aquele acordo é homologado por sentença. Olha o peso, olha, sente. Que transita em julgado na data da homologação. Acabou. Sentença transitada e julgada. Nunca mais esse empregado pode ajuizar uma reclamação. Só que isso, em verdade, tem o propósito de fraudar o sistema do FGTS, do seguro-desemprego. Então, aqui, altera-se aqui se usa do processo com um objetivo que não é um objetivo legal, certo? Ou então o empregador está em vias de falir, ele já sabe que vai falir, o empregador sabe. Só que ele sabe que ele não vai poder pagar as verbas rescisórias de todos os empregados. Então ele tem um plano. Um belo dia eu vou fechar as portas, os empregados vão chegar aqui e vão dar com os burros na água, não vão conseguir, não tem ninguém para abrir, fechou, faliu e eu já estou longe. Só que ainda eu, empregador, tenho um patrimônio. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o empregado ajuizar uma reclamação trabalhista contra mim. Ele vai ajuizar e vai pedir. Eu vou fazer uma contestaçãozinha de nada. E então a sentença vai ser condenatória, uma gorda sentença condenatória. E então, para o nome dele, vão todos os meus bens. E eu fiz um acordo com ele que ele vai devolver para mim e vou dar um dinheirinho para ele. Usei o processo para objetivos ilegais, para não pagar os outros empregados. Não é uma prova fácil, mas se isso ficar provado, esta parte é litigante de má-fé. Isso pode aparecer numa questão, certo? Depois, opuser a resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato, provocar incidentes. Sabe uma coisa que está na moda, você vê muito no jornal? Fulano, às vezes artista, alega suspeição do juiz. Provoca, tenta brigar com o juiz a todo custo na audiência, falar mal do juiz nas redes sociais, para tentar provocar a suspeição do juiz. Veja, gente,
Se for infundado e a parte está provocando, não está agindo com boa fé, com lealdade processual, então ela é litigante de má fé. Não adianta ficar xingando o juiz, fazer ele perder a paciência. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Tudo isso caracteriza a litigância de má fé. E aí, esta caracterização da litigância de má fé, o fato da parte ter que responder com perdas e danos, tudo isso tem aplicação imediata. Agora, o 793C da CLT, que traz as penalidades, com fundamento nesse artigo 793C, ele é aplicável para as ações propostas depois da reforma, disse o TST, lá na Instrução Normativa 41 de 2018. Então, o que ele diz? Aquele 793A e o 793B que eu acabei de contar para você, tem aplicação imediata. Agora, o 793C, que traz as penalidades, aí ele não tem aplicação imediata. Então, o que eu faço? Qual é a aplicação? Qual é a penalidade? Com fundamento em que eu vou aplicar uma penalidade antes da reforma? Com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil, que já era aplicável antes da reforma, que prevê o mesmo. Mas o artigo, o fundamento legal, que para você, na prova da OAB, é tão importante, é o 81 do CPC para as ações antes da reforma. E depois da reforma? E se ele não especificar data nenhuma? Então, você trata como se fosse de depois da reforma e aplica esse aqui, ó, o 793C. Então, o que ele tem que pagar? 4 coisas. O litigante de má-fé, depois da reforma, aplica o 793C e paga 4 coisas. Paga multa. Essa multa é superior a 1% e inferior a 10%, superior a 1% e inferior a 10% do valor atualizado da causa, multa. Ele tem que indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, se houver prejuízos, claro. Tem que pagar honorários advocatícios sobre essa indenização, sobre essa multa, e tem que arcar com as despesas que a parte efetuou por causa da sua litigância de má-fé. Então, são 4 coisas. São multa, honorários, multa, por ordem, multa, indenização, honorários e despesas. Multa, indenização, honorários e despesas. Multa, indenização, honorários e despesas. E aí, nós temos um artigo, aqui no 793, que é o D. Ah, esse artigo vai mudar tudo, gente, tudo. Sinta esse artigo. Bom, você sabe, desde quase que você nasceu, quando era pequeno, que a testemunha não pode mentir. Cadê você? Volte aqui. A testemunha não pode mentir. Se ameaça a testemunha. Se diz que se ela mentir, ela vai responder pelo crime de falso testemunho. Você vai ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. Você é testemunha que não tem nada a ver com isso, vai ser processada e presa pelo crime de falso testemunho. Só que eu quero que você me diga, quando foi que você ouviu falar de uma testemunha que foi processada e presa pelo crime de falso testemunho na vida? Não, é coisa para inglês ver. Não tem um exemplo, é raríssimo. E aí, o que vai acontecer? Só antes, um pequeno parênteses. O juiz do trabalho processa e prende alguém por crime. Crimes são da competência da Justiça do Trabalho? Não, minha gente. Crimes estão fora. E examinador é espírito bom ou é espírito ruim? Que ele seja um espírito bom. Mas, às vezes, é um espírito ruim. E aí, o que ele faz? Ele pergunta, e crime contra a organização do trabalho? Fora. Crimes estão fora. Fora da competência da Justiça do Trabalho. Então, se o juiz notar que a testemunha mente, ele vai oficiar o Ministério Público. Não é o juiz do trabalho que vai processar e prender a testemunha por crime. Crimes estão fora. Temos horror a crimes. Crime contra a organização do trabalho é de competência da Justiça Federal. Está na Constituição, no artigo 109, inciso 6º da Constituição. Crimes? Fora. Agora, voltando ao nosso assunto central. Quando foi que você viu a testemunha ser processada e presa? Nada. E aí, gente? O processo do trabalho era um palco para mentiradas. Muitas mentiras. As testemunhas mentiam adoidado. Nossa, era assim, ouvi mentir o dia inteiro. Coitado do juiz. Coitado. E aí, coitado do juiz, das partes, do prejuízo para a sociedade. Não é verdade? E aí que agora tudo vai mudar. Porque onde é que dói mais na pessoa? Diga para mim, diga. Onde dói? No bolso. Agora o juiz vai dizer, você vai ser processado e preso pelo crime de falso testemunho.
E aí ele dirá, em entrelinhas, eu sei que você nunca viu ninguém ser processado e preso pelo crime de falso testemunho, não é? Mas agora tudo mudou, porque se você mentir, você vai pagar multa por litigância de má-fé. E eu mesmo, o juiz dizendo, vou me encarregar de executar essa multa aqui nesses autos. Ah, minha gente, a coisa vai mudar. A CLT inovou, isso é nosso, não tem nem no processo civil. Se a testemunha mentir, ela vai pagar a multa. Mas veja, não são as 4 penalidades da litigância de má-fé, não, é só a multa. Multa que é superior a 1%, inferior a 10%, superior a 1%, inferior a 10% do valor atualizado da causa. E vai ser executado nos próprios autos. E o TST? O TST veio todo com cautela aqui e veio fazendo uma coisinha que ele gosta de fazer, que é legislar um pouquinho. Vou mostrar para você. Então, essa multa por litigância de má-fé para testemunha, ela só é aplicada para as ações ajuizadas depois. Já saiu o TST correndo para dizer isso. Só para as ações ajuizadas depois de 11/11. Se a testemunha mentir em uma audiência agora, mas de uma reclamação que foi proposta antes da reforma, não vai ter que pagar multa. Só que onde foi que o TST legislou nessa instrução normativa? Foi assim. Estava tudo indo bem. Ele começou dizendo, foi feita a prova oral, está aqui a testemunha. Aí o juiz vê que ela mente. O que o juiz faz? Indica o ponto controvertido do depoimento. Indicou o ponto controvertido do depoimento, assegurado o contraditório. Isso aqui não precisava estar escrito em lugar nenhum para que o juiz tenha que observar o contraditório, é um princípio constitucional. Ele não pode... Eu adoro o artigo 10 do Código de Processo Civil. Ele diz assim, nenhum juiz ou tribunal jamais proferirá uma decisão contra alguém, sem dar à parte a oportunidade de se manifestar. Você não sente nada? Até aqui pode até ser que você não sinta nada. A Ariana, isso já era assim, mas o novo Código de Processo Civil veio e disse assim, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Gente, nenhum juiz, nenhum tribunal vai proferir uma decisão contra uma pessoa, mesmo que seja matéria de ordem pública, sem dar a ela a oportunidade de se manifestar. De modo que a sua manifestação possa mudar a opinião do juiz. Então, ninguém nega que o juiz pode dizer que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar uma matéria, não é? Mas não mais proferir uma decisão contra sem permitir que a parte se manifeste. Então, o juiz não pode condenar uma testemunha que nem tem nada a ver com aquilo a pagar uma multa por litigância de má-fé, por mentir no processo sem dar a ela a oportunidade de se manifestar. Então, caminhou bem o TST. Diz que o juiz tem que deixar claramente qual é o ponto controvertido, onde ele acha que a testemunha mente. Tem que dar a ela a chance de se defender. Só que aí ele veio e disse assim, tem que dar a ela a chance de se defender e de se retratar. Isso aqui não está na lei, eu acho que aqui ele exagerou. Mas depois disso, ele, por sentença, deferirá a multa. Tá? Bom, mas o fato é que vale para a prova essa retratação, e ele vai deferir a multa, e a multa vai ser executada por ele mesmo. Os rumos das audiências vão mudar, você sente? Sente que vão mudar? Vão mudar, minha gente, pode crer que vão mudar. Bom, explodiu mais um bloco, terminamos mais um bloco. Quero que você aperte o play. São só 2 aulas de reforma trabalhista e um ganho imenso, gente. Um ganho imenso. Se cair uma questão, você vai ter lido o artigo, você vai ter ficado comigo aqui conversando sobre ele. Depois, mais 2 de direito material. Eu quero essas questões de reforma trabalhista. E você? Faz aí a sua parte, tá? Aperta logo o play, vamos dar um check nessa aula. Até já!